Pare de tentar convencer quem não quer ser convencido. Pare de tentar explicar para quem não quer entender. Pare de pedir validação para quem nunca vai te dar. A confissão de Pedro, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem o povo ser o filho do homem? Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem. E eles responderam, o que eles responderam? Uns dizem. E eles responderam, uns dizem. Uns dizem João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Olha aqui para mim, aprenda uma coisa. Se você vai andar com Deus, você tem que estar preparado para alguns dizem sobre você. Jesus perguntou: o que as pessoas dizem que eu sou? Quem sou eu? E os discípulos começaram a falar. Alguns dizem que tu és João Batista, alguns dizem que tu és Jeremias, alguns dizem que tu és Elias. Se você vai andar com Deus, você tem que estar preparado para alguns dizem a teu respeito. As pessoas sempre vão estar dizendo algo sobre você, que na maioria das vezes não vai ser verdade. Alguns dizem que você não tem capacidade, alguns dizem que você nunca vai chegar lá, alguns dizem que você é uma perda de tempo, alguns dizem que você não merece o que tem, alguns dizem que foi sorte nem Deus, alguns dizem que você caiu, não vai se levantar, alguns dizem que você perdeu a tua salvação. Quantos alguns dizem a gente ouve? Alguns dizem que você vem demais na igreja, alguns dizem que você vem pouco na igreja, alguns dizem que você é muito espiritual, alguns dizem que você é muito carnal, alguns dizem que você perdoa com facilidade, alguns dizem que você guarda mágoa com facilidade. Alguns dizem. Se você vai andar com Deus, você deve estar sempre preparado por causa do que alguns dizem a teu respeito. E se você parar, você imagina, Jesus na cruz disse: está consumado, está feito, meu trabalho está feito, eu completei. Você imagina se Jesus fosse parar para responder cada pessoa que apareceu na vida dele e que falou algo da vida dele que não era verdade. Até Jesus chegar na cruz, ele ia ter 300 anos. Se você parar para responder cada pessoa que fala alguma coisa a teu respeito, assim como você para responder uma pessoa, a tua promessa vai parar, o teu destino vai parar. Enquanto você se explicar, o seu destino vai ficar parado. Enquanto você gasta energia com quem não acredita em você. Você tem que entender que você pode se converter, você tem que entender que você pode se arrepender dos seus pecados, você tem que entender que você pode se tornar uma nova criatura, mas tem gente que nunca vai aceitar o que Deus está fazendo na tua vida. Você compreende isso, sim ou não? Você nunca vai ver Jesus tentando convencer alguém de quem ele era, porque quando você sabe quem você é, você não precisa convencer mais ninguém. Pare de tentar convencer quem não quer ser convencido. Pare de tentar explicar para quem não quer entender. Pare de pedir validação para quem nunca vai te dar. Então, se você vai andar com Deus, diga para a pessoa do seu lado aí: se você vai andar com Deus, se prepare para alguns dizem. Os discípulos disseram: alguns dizem. Alguns dizem que tu é isso, outros dizem que tu é aquilo, alguns dizem que tu é isso, alguns dizem que tu é aquilo. E é interessante a gente notar, porque Jesus era odiado, invejado por muita gente. Mas você vê que nem os inimigos de Jesus concordavam entre si, porque cada um dizia uma coisa. Uns diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era Jeremias. E é interessante como os inimigos de Jesus ficavam discutindo entre eles sobre quem Jesus era, porque cada um deles tinha uma visão diferente daquilo que Jesus era. Aliás, os inimigos de Jesus se odiavam. Se você for ler os evangelhos, você vai ver que os saduceus e os fariseus se juntaram para matar Jesus.
Os fariseus e saduceus, por causa da sua teologia, os saduceus não acreditavam em anjos, os saduceus não acreditavam em ressurreição. Foram os saduceus que perguntaram para Jesus assim: vem cá, uma mulher estava casada com um homem, o marido dela morreu, aí ela casou com o irmão dela morreu, aí ela casou com outro irmão, o irmão dela morreu, e aí ela casou com outro irmão do marido, que morreu também, e foi até que ela casou com os 7 irmãos. Como eles não acreditavam na ressurreição, eles perguntaram para Jesus assim: lá no céu, ela vai ser marido de quem? Se ela casou com os 7. Então os saduceus não acreditavam na ressurreição, saduceus não acreditavam em anjos, saduceus não acreditavam no céu, os saduceus só aceitavam os 5 primeiros livros de Moisés, o Pentateuco, nem os salmos eles aceitavam. Mas a Bíblia fala que tanto os fariseus quanto os saduceus, eles deram uma trégua na guerra religiosa deles, para junto atacarem com toda a força, com todo o ódio, e tramarem a morte de Jesus. Mas nenhum deles, nem entre eles tinham um senso comum de quem Jesus era. Eles não concordavam entre si. Cada um tinha uma versão diferente, cada um tinha uma razão diferente para odiar, para rejeitar, cada um tinha um argumento contra o mesmo homem. Se você é uma pessoa de Deus, um dos sinais, olha aqui para mim, um dos sinais que você é uma pessoa ungida, você vai ver gente que se odeia entre elas, mas elas têm uma coisa em comum: as duas não gostam de você, as duas te odeiam, e elas são capazes de esquecer o ódio que elas têm uma da outra e se unir para tramar contra você. Lá no teu trabalho, já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com você no seu trabalho? 2 pessoas que não se gostam, 2 pessoas que viviam uma atacando a outra, mas elas descobriram que ela tinha algo em comum, que elas odiavam você também. Então, para te derrubar, para te prejudicar, 2 inimigos foram capazes de se unir para te perseguir. Quando uma pessoa é de Deus, quando uma pessoa tem chamado de Deus, quando uma pessoa é ungida, vai acontecer isso. Você vai ter inimigos que não concordam entre si, mas que te veem como um inimigo comum. Assim como os inimigos de Jesus, assim como os fariseus e saduceus se odiavam, mas eles odiavam mais a quem? Mais Jesus. Tem gente que vai dizer assim: eu não gosto dela porque ela fala demais, eu não gosto dela porque ela é calada demais, eu não gosto dela porque ela parece muito, eu não gosto dela porque ela parece pouco. As pessoas, cada uma vão te atacar de uma maneira diferente, porque cada uma tem uma visão diferente de você, mas elas vão te atacar juntos, porque o ódio que elas têm de você é o denominador comum entre elas. Você já notou como cada pessoa tem uma visão diferente de você? Umas dizem ela é orgulhosa demais, outras já dizem que você é humilde demais, outras dizem que você conquistou muito, outras dizem que você não conquistou nada. Você tem que entender que isso é espiritual. Isso é espiritual. Você tem que entender que se fosse algo que você fez, elas teriam a mesma queixa. Você tem que entender que não se trata de você, da tua pessoa, se trata da pessoa de Jesus em você. Assim como o diabo perseguiu Jesus, agora ele vai usar pessoas para perseguir quem? Você. Não se trata de você, se trata de Deus. O problema não é você. Se fosse você, todo mundo falaria a mesma coisa sobre você. Quando você vê várias pessoas falando de você, mas cada uma fala uma coisa diferente, você sabe que aquilo ali é uma guerra espiritual. Quando o erro está com você, bispo, como é que eu sei que o erro está comigo? Como é que eu sei que eu estou falhando? Vai aparecer várias pessoas falando a mesma coisa. Sua mãe fala isso, sua irmã fala isso, sua amiga fala isso. Na igreja Deus vem e fala contigo a mesma coisa. Então você fala assim: não, realmente o erro está comigo, porque tem várias pessoas falando a mesma coisa sobre a minha vida. Agora, quando cada uma diz uma coisa, você vê que cada um dizia uma coisa. Ele é Elias, ele é Jeremias. Alguns dizem que tu é João Batista que ressuscitou. Outros dizem que tu é um dos profetas. Não tinha um denominador comum. A única coisa que eles tinham em comum era o ódio. A razão real é que Deus colocou algo dentro de você que incomoda muitas pessoas que não são de Deus. A unção de Deus incomoda, o favor de Deus incomoda, a paz de Deus incomoda. Só de você ser uma pessoa de paz incomoda.
Que as pessoas querem briga e você não briga. As pessoas querem escândalo e você não dá escândalo. As pessoas querem barraco e você não dá barraco. Porque o Espírito Santo em você é o domínio próprio. Pelo menos eu espero isso de você. Deus espera isso de você. Então essa é a raiva. Aí as pessoas vão dizer, ele é frio demais. Não, ele é intenso demais. Tem pessoas que elas discordam em tudo. A única coisa que elas concordam é que elas não gostam de você. Então se você quer andar com Jesus, já se prepare para isso. Se Jesus não foi unanimidade, você também não vai ser. Por isso que quando Jesus foi batizado lá no Jordão, o céu se abriu e o Pai, Jesus ouviu a voz do Pai: esse é o meu filho amado. Não é que foi, não será, ele é. Quando você entende que Deus te ama de verdade, você deixa de ser uma pessoa desesperada pela aprovação dos outros. Você crê que Deus te ama de verdade? Você crê que Jesus te ama de verdade? Diga assim: eu creio que Jesus me ama de verdade. Então, uma vez que você tem o selo de Deus, você para de gastar tempo, energia da sua vida buscando o selo dos homens. Quem tem um selo de Deus não precisa do selo dos homens. Quem tem a aprovação de Deus não precisa da aprovação dos homens. Amém? Quem tem o selo de Deus não precisa ter o selo dos homens. Diga comigo: eu tenho o selo de Deus. Eu tenho o selo de Deus. Eu tenho o selo de Deus. Mas aí Jesus continua. Porque o que uns diziam: você é João Batista, você é Elias, ele é Jeremias, ele é algum dos profetas, eram os inimigos. Então uma coisa é como as pessoas que não gostam de você veem você. Aí Jesus continuou: mas vós, falando com quem? Com quem ele estava falando agora? Com os discípulos. Eu já sei a opinião dos meus inimigos. Eu quero saber agora a opinião dos meus amigos. Eu já sei como é que os meus inimigos me veem. Eu já sei que cada um deles tem uma visão diferente de mim. Eu sei que a única coisa que eles têm em comum é que eles me odeiam e que eles querem me matar. Agora, vós são meus discípulos, meus amigos. Vocês estão 3 anos andando comigo. Vocês já viram eu transformar água em vinho. Vocês já viram eu ressuscitar mortos. Vocês já viram eu andar sobre as águas. Vocês já viram eu acalmar uma tempestade. Vocês já viram eu multiplicar 2 vezes pães e peixes. Alguns de vocês me viram transfigurado no monte da transfiguração. E vocês? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Você tem que saber como é que os teus inimigos te veem, e você tem que saber como é que as pessoas próximas, sua família, sua parentela, seus amigos, as pessoas da sua comunidade, da sua igreja, como é que elas te veem? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E o que é que os discípulos disseram? Aqueles que estavam tagarelando, aqueles que estavam falando, aqueles que estavam dizendo: mestre, eles te chamam de João Batista, eles te chamam de Elias, eles te chamam de Jeremias, outros dizem que tu é um dos profetas. Quando Jesus fez essa pergunta para eles, não, agora eu quero saber de vocês, meus discípulos, meus alunos, meus amigos, que andam comigo, que comem comigo, que dormem comigo, o que vocês dizem que eu sou? Quando você lê esse texto, você entende o quê? Houve um silêncio ensurdecedor. O que é que teve? Judas não falou nada, Tomé não falou nada, Mateus não falou nada, Filipe não falou nada, João não falou nada, Tiago não falou nada. Todos eles que estavam falando se calaram. Os que viram milagres, os que viram pão se multiplicando, os que dormiram num barco enquanto ele acalmava, os que estavam num barco enquanto ele acalmava a tempestade. Eles falaram fácil quando foi a visão dos inimigos, mas e a visão deles? Eles ficaram em silêncio, porque eles também andavam com Jesus e não sabiam quem Jesus era. Então não era só os inimigos que não sabiam quem Jesus era, seus próprios discípulos não sabiam quem Jesus era. Então é bem possível que a pessoa que come com você, que dorme com você, que mora com você, que tem o mesmo sangue que você, que está há anos contigo, ela também não saiba quem é você. Porque quando Jesus perguntou para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Eles ficaram em
era para todos eles se levantarem e dizerem assim: tu és o Messias, tu és o Cordeiro de Deus. Nós estávamos lá quando João Batista falou: tu és o Cristo, Filho do Deus. Mas eles não falaram nada. Estavam andando com Jesus, comendo com Jesus, vivendo com Jesus. Então veja bem o que eu estou te trazendo. Você pode estar numa igreja, você pode ter se batizado nas águas, você pode ter a tua teologia, naquilo que você acredita. Uns acreditam em predestinação, uma vez salvo, salvo para sempre. Outros acreditam que se pode perder a salvação. Tem vários tipos de crença, como tinha vários tipos de teologia naquelas épocas, fariseus, saduceus e muitos outros, e mesmo assim até hoje você não saber quem Jesus é. Assim como também tem pessoas que podem conviver contigo a vida toda e nunca descobrir. Às vezes você está casado com um marido há 30 anos e ele nunca descobriu a esposa que você é. Seu vizinho sabe a esposa que você é. As pessoas na igreja sabem a esposa que você é. Suas amigas sabem a esposa que você é. Mas o teu marido que deita contigo, que dorme contigo, que tem intimidade contigo, não sabe. Por isso que a gente descobre de maridos que abandonam a esposa para viver com uma mulher de um nível muito mais baixo. Você já conheceu homens que deixaram a sua esposa para viver com mulheres bem mais feias? Porque todo mundo via beleza na mulher dele, menos ele. Tinha homens que desejavam a esposa dele, que queriam estar casadas com ele, e ele que estava casado com ela, não tinha esse mesmo desejo. Porque uma pessoa pode estar com você, você pode ter gerado ela, ou você pode ser filho dela, você pode conviver com ela, trabalhar com ela, comer com ela, dormir com ela, e mesmo assim ela passar a vida toda sem saber quem você é. Por isso que na maioria das vezes, quando você vai, isso não é uma coisa estranha, quando você vai fazer qualquer coisa, você vai começar qualquer coisa, você vai criar qualquer coisa, você vai ver uma coisa muito estranha acontecendo na sua vida, você vai ter apoio de pessoas que tu nunca viu na tua vida, e aquelas que te conheceram a vida inteira, não vão te apoiar. Se você abre um restaurante, você vai ver um estranho parar com o carro, entrar num restaurante, comer a sua comida, e ele vai dizer assim: olha, eu nunca comi uma comida como a sua. Mas muitas das vezes as pessoas da tua própria casa não vão lá no teu restaurante comer, porque eles não sabem a cozinheira ou cozinheiro extraordinário, ou chefe de cozinha, ou a chefe de cozinha, a profissional fantástica que você é. Então você vai encontrar pessoas estranhas que não te conhecem, que vão te odiar por causa de quem Deus fez você ser. E você também pode encontrar no meio do seu ciclo íntimo pessoas que vão te conhecer há anos sem saber realmente quem você é. Se isso aconteceu com Jesus, se isso aconteceu com Jesus, vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Por isso que muita gente é ansiosa, por isso que muita gente é deprimida, por isso que muita gente é carente, por isso que muita gente vive querendo chamar a atenção. Mas nós temos que ser como Jesus. Jesus se acostumou a andar com pessoas que não sabiam quem ele era, até aquelas que eram mais íntimas. Por isso que você tem que ter uma vida com Deus, por isso que você tem que ter uma comunhão com Deus, por isso que você tem que ter o selo de Deus, por isso que você tem que ter o Espírito Santo sempre testificando no teu coração que você é amada, que você é amado. Porque mesmo que tu não receba todo o amor do mundo, dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa, mesmo que você não receba o apoio do seu pastor ou da sua pastora, você tem o principal dos amores, que é o amor de Deus. Então se você vem aqui na igreja com o pé atrás, se alguém perguntar para você, você vai lá na igreja que o bispo Leno prega, eu vou e tal, e aí? Mesmo você estando aqui conosco muito tempo, se você ainda não sabe quem eu sou, eu não me preocupo com isso, porque Deus sabe quem eu sou. O que é que os discípulos fizeram? Diga silêncio. O que é que os discípulos fizeram? Mas teve um que se levantou e falou assim: eu te conheço. Lembrou quem era? Quem foi ele? Quem foi ele? O Pedro. Ele não era o mais sensível, ele não era o perfeito, ele tinha tentado andar sobre as águas, mas afundou. Às vezes o diabo usava ele ia trair Jesus e negar 3 vezes. Mas veja que interessante, este homem cheio de limitações, esse homem que às vezes era levado pela sua ira, que quando prenderam Jesus, ele pegou a espada e cortou a orelha de Malco. Ele disse: eu sei quem tu és. Enquanto todos os 11 estavam calados,
aquele que tinha muitos defeitos, muitas limitações, muitas falhas, aquele que tinha errado e ainda errar futuramente. Ele disse: eu sei quem é o Senhor. Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo. Cristo quer dizer o enviado. Tu és o Cristo, o Filho do Deus. Você entende agora por que Jesus não deixou Pedro no seu pior momento? Você entende agora porque quando Pedro negou Jesus 3 vezes e voltou a pescar, quando Jesus ressuscitou, ele disse para Maria Madalena: avisa os discípulos e avisa a Pedro. Jesus mandou avisar Pedro separado: avisa Pedro que eu ressuscitei. Porque Jesus sabia que Pedro sabia quem Jesus era. Se uma pessoa sabe quem você é, mesmo que ninguém saiba quem você é, se você tiver uma pessoa que saiba quem você é, nunca abandone essa pessoa, mesmo nos momentos mais difíceis dela. Ser cristão não quer dizer que você nunca vai errar. Ser cristão não quer dizer que você nunca vai falhar. Ser cristão não quer dizer que a obra já está feita na tua vida, porque o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses que ele começou uma obra e até o dia de Jesus ela vai ser completa. Quer dizer, Jesus está te aperfeiçoando todo o santo dia. Diga: Jesus está me aperfeiçoando. Você pode ter momentos de declínio, você pode cometer erros, mas se você diz assim: Bispo Leno, eu sei quem é Jesus, eu sempre vou voltar para Jesus, eu nunca vou deixar Jesus, eu nunca vou largar Jesus. Eu conheço gente que ela passa por cada luta, ela passa por cada guerra, o diabo tanto, o diabo se levanta tanto, mas você vê, ela só tem uma qualidade: ela sabe quem Jesus é, ela sabe que ela não pode viver sem Jesus. Muitos chamam ela de falsa, mas Jesus conhece ela. Às vezes ela não vem nem andando, ela vem rastejando. Às vezes ela dobra os joelhos dela no altar e chora: oh Jesus, tem misericórdia de mim, oh Jesus, dai-me mais uma oportunidade, oh Jesus, não me deixe perecer no inferno, porque eu sei que só o Senhor é o Deus da minha salvação, amém? Por isso que Pedro foi o escolhido para ser o líder, por isso que Jesus chamou ele de rocha, sem ele ser a rocha ainda, porque ele ia se tornar. Respondeu-lhe Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Teve um momento no ministério de Jesus que todo mundo queria largar Jesus, até os seus discípulos, porque Jesus não tinha só 12 discípulos, ele tinha muito mais. Lembra quando ele mandou evangelizar, curar e libertar? Ele mandou 70. Os que se tornaram mais famosos, porque eram do círculo mais íntimo, eram os 12. E quando Jesus viu que até os seus discípulos estavam abandonando, ele olhou para os apóstolos e disse assim: e vocês também não querem me abandonar? E Pedro disse: mestre, para onde nós vamos? Se tu tens a palavra da vida eterna, para onde nós vamos? Tem até uma música que a gente voltou a cantar aqui, aquela música antiga: para onde eu irei, meu Deus? Para onde eu irei, meu Deus? Só tu és o caminho. Essa música gospel foi feita em cima dessa palavra de Pedro. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer abençoado. Se uma pessoa sabe quem Jesus é na vida dela, se uma pessoa sabe quem Jesus é na vida dela, ela é abençoada. Você vê gente que se afasta da igreja, vai servir outros deuses, volta para a idolatria. Uma pessoa dessa nunca soube quem é Jesus. Agora você vê que tem gente que ela se afasta da igreja, mas ela sabe quem Jesus é. Ela sabe que ela tem que voltar. Ela participa de cultos, ela ora todo dia, ela voltou a vestir a roupa do pecado, mas essa roupa do pecado coça no corpo dela todo santo dia. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, abençoado, feliz és Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Somente o Pai pode revelar o Filho. Então em algum momento da vida de Pedro, o Pai veio e disse: olha, esse aí que está andando contigo, esse aí que entrou no teu barco, esse aí que fez você ter a maior pesca da tua vida depois de uma noite de fracasso, esse aí é o Cristo, foi o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, tu és uma rocha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
Ele não falou isso para João, ele não falou isso para Tiago, ele não falou isso para Filipe, nem para Natanael, mas falou para Pedro. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você sabe quem Jesus é na sua vida, as portas do inferno nunca vão prevalecer contra você. Amém? Nunca, 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 nunca. Dar-te-ei as chaves do reino. O que ligares na terra, o que você abre na terra, terá sido ligado no céu. E o que desligares na terra, o que você fechar na terra, será desligado, fechado no céu. E advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Você entende como Deus te chama? Você entende como Deus te escolhe? Pedro não era o melhor discípulo. Pedro nunca foi chamado de discípulo amado. João era, você sabe, aquelas pessoas que são mais delicadas, aquelas pessoas que são mais sociáveis. Às vezes você diz assim: eu queria ser mais sociável, eu queria ser mais amiga das pessoas. Por que eu sou assim, Jesus? Quando a gente lê a biografia de Pedro, Pedro não era o mais estudado, não era o mais equilibrado, Pedro era impulsivo, mas Pedro sabia quem Jesus é. É isso que vale. O que vale é você saber quem Jesus é. Paulo também disse: eu sei em quem eu tenho crido. Jó, no seu momento de maior desgraça e calamidade, ele teve uma visão de Jesus, e ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Nos momentos mais difíceis da tua vida, o que vai te salvar é saber quem Jesus é. Amém?